qual compõe o grupo do trabalho de microbiologia sobre gonorreia. E nele também estarão participando as minhas colegas Maria Fernanda, Sandy e Expedita. Agora eu vou começar a falar sobre a gonorreia e a infecção por clamídia, que são hoje uma das duas doenças sexualmente transmitíveis mais frequentes. Elas não são tão importantes quanto a gravidade, ou seja, risco de morte, risco de complicações sérias de saúde, mas também não deixam de haver complicações. A gonorreia é transmitida pelo gonococo e clamídia é apenas o nome da bactéria. A gonorreia geralmente tem sintomas rápidos após a transmissão sexual, como corrimento, ardência vaginal e dentre outras. Já a clamídia é uma infecção mais silenciosa, daí vem sua gravidade. A pessoa não sabe que tem. E essas duas bactérias têm como complicações principais a possível ocorrência de fertilidade. Elas podem estar associadas a infecções ginecológicas, então elas são transmitidas por relações sexuais e pelo canal vaginal elas atingem o útero, as trompas e às vezes até os ovários, causando infecções ginecológicas que precisam de antibióticos e às vezes precisa até de internação. É uma das principais complicações e infertilidade. As duas podem levar à obstrução nas trompas e essa obstrução nas trompas pode gerar uma dificuldade para a mulher engravidar. E a gente só vai descobrir quando o casal está tentando há um ano e meio e não consegue engravidar. A gente faz um exame específico e vê se pode ter sido sequelas de uma infecção passada causada por um desses micro-organismos. Taxonomia do agente etiológico. A Neisseria gonorrhea é um diplococo gram-negativo, não flagelado, não formador de esporos, encapsulado anaeróbio, facultativo, com diâmetro entre 0,6 a 1,6. Na bacterioscopia corada pelo método Gram, apresenta-se como duas estruturas reniformes, justapostas, espelhadas pela concavidade e aproximadas pela extremidade, quase sempre agrupadas em massa no espaço extracelular ou no citoplasma dos polimorfos nucleares abundantes. O gênero Neisseria apresenta cerca de 10 espécies saprófitas ou patogênicas ao homem. A diferenciação das espécies pode ser feita através da oxidação dos açúcares. A gonorreia oxida a glicose, mas não a maltose, sucrose ou lactose. O gonococo não tolera a redução da umidade e as amostras devem ser inoculadas imediatamente em meio apropriado. Obtém-se crescimento melhor em temperaturas de 35 a 37 graus e muitas amostras requerem uma certa quantidade de dióxido de carbono ou de bicarbonato. Colônias típicas surgem em 24 a 48 horas, porém sua viabilidade no meio perde-se rapidamente por autólise 34-40. Características gerais do patógeno. Patógeno primário é aquele que causará doença no organismo, mesmo que o indivíduo esteja saudável, como por exemplo de micro-organismo patogênico primário. Podemos citar a bactéria Mycobacterium tuberculosis, que causa tuberculose, e os vírus da hepatite e gripe. Patógeno oportunista é aquele que pode ser encontrado normalmente no organismo, porém não causa nenhum dano em indivíduos saudáveis. O organismo só será infectado e terá a doença quando ocorrerem baixas defesas imunológicas. Patógenes, primariamente, infecta o epitélio colunar, a ligação ao epitélio mucoso, mediada em partes pelo pile e pela proteína OPA. É seguida em 24 a 48 horas pela penetração do organismo
entre e através das células epiteliais para chegar ao tecido submucoso. O período de incubação, a gonorreia na mulher, o locus primário da infecção genital, situa-se na endocélise. A evolução natural da gonorreia na mulher continua menos compreendida que na do homem, pois, parcialmente, pela frequência de co-infecção com outros patógenos, como a clamídia. No homem, o período de incubação é de 2 a 5 dias, podendo variar entre o primeiro e o 10º dia. Os principais sintomas incluem corrimento uretral e desconforto ao urinar, geralmente sem aumento na frequência ou urgência urinária. O corrimento pode ser inicialmente mucoide, no estilo de um muco, mas em 1 e 2 dias se torna-se purulento, que no caso é no estilo de pus. A transmissão quase sempre é exclusiva através do contato sexual ou perinatal. O manejo da gonorreia e de outras doenças sexualmente transmissíveis requer tanto o tratamento do paciente como do seu parceiro sexual, como medida de saúde pública para interromper a transmissão da infecção e evitar complicações ao longo prazo. A gonorreia e outras doenças sexualmente transmissíveis geralmente são transmitidas por pessoas com infecções assintomáticas ou que têm sintomas e são ignoradas ou não percebidas. A gonorreia é uma doença infecciosa do trato urogenital, bacteriana, transmitida quase que exclusivamente por contato sexual ou perinatal. Acomete primeiramente as membranas mucosas do trato genital inferior e menos frequentemente aquelas do reto, orofaringe e conjuntiva. Trata-se de afecção de manifestações clínicas pleomórficas, variando desde a ausência total de sintomas até a ocorrência de salpingite aguda, uma das causas mais comuns do mundo da infertilidade feminina. Além disso, são consequências adicionais importantes as infecções bacteriâmicas e a conjuntivite neonatal e a epididimite aguda. Sinais clínicos da gonorreia no homem. A uretrite aguda, ela representa a manifestação predominante no homem. E um dos principais sintomas inclui o corrimento uretral, que geralmente é sem o aumento da frequência ou urgência urinária. E esse corrimento pode ser inicialmente mucoide, mas em 1 a 2 dias ele torna-se purulento. Além disso, a maioria dos casos de uretrite gonocócica não tratados, eles evoluem para cura espontânea em algumas semanas. Uma pequena proporção de homens permanece assintomática e não apresenta sinais de uretrite. Já a gonorreia na mulher, os sintomas predominantes incluem a cervicite, às vezes a uretrite, corrimento vaginal e sangramento intermenstrual. Isso tudo pode ocorrer em qualquer combinação e varia de cada gravidade. Tratamento. Os medicamentos aceitáveis para o tratamento da gonorreia, eles devem ter eficácia próxima de 100%. Deve-se considerar também que os padrões de suscetibilidade antimicrobiana elas variam de acordo com a área geográfica ou com a população estudada. E, por isso, o tratamento ele deve ser individualizado de acordo com os dados epidemiológicos. A falência na cura de um caso de gonorreia tem implicações em nível de saúde pública, pelo potencial para transmissão continuada e pela rápida emergência de resistência. Irei falar aqui sobre o controle e a prevenção da gonorreia. Tem sido muito difícil na maioria das populações, e essa doença permanece um exemplo que a influência de fatores sociais, comportamentais e demográficos, que exerce na epidemiologia dessa doença.
Os melhores meios de prevenção são os preservativos, tanto masculinos quanto femininos, que são conhecidos como camisinha.